E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciavam-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzido um paralítico trazido por 4. E não podendo se aproximar dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estavam, e fazendo um buraco, abaixaram o leito em que jazia o paralítico. E vendo, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrosavam em seu coração, dizendo: Por que diz assim? Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrosaram entre si, lhes disse: Por que arrosais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Qual é mais fácil dizer ao paralítico? Então, qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta, toma o teu leito e anda? Ora, para que sabais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Glória a Deus. É um texto, a palavra bem, os irmãos podem se citar em nome de Jesus. A palavra bem conhecida, mas quando o pastor chegou até a mim e falou: Robson, você vai pregar dia 25, eu falei: meu Deus, o que é que eu vou pregar? Da última vez, pastor, que eu preguei, a primeira e a última vez que eu tinha pregado, o pastor tinha dado a oportunidade para o pastor Geraldo. E na época eu ficava ali no som, eu estava com a minha ex-esposa, ela estava do meu lado, e eu e uma irmã de idade estava aqui cantando um louvor sobre Abraão, quando ele leva o Isaac, né, para sacrifício. E ali eu estava, o pastor já tinha falado que eu ia pregar, e lá eu estava, tinha falado com a minha ex-esposa: eu vou pregar sobre esse louvor, né, sobre essa palavra. E quando a irmã terminou de louvar, a irmã foi até mim marchando e falou: Deus manda você fazer uso dessa palavra. E naquele dia eu tinha jejuado o dia inteiro, nunca tinha jejuado o dia inteiro, e rapidamente Deus tinha me dado a resposta, nunca tinha tido resposta de Deus tão rápido como naquele dia. E Deus mandou fazer prova daquela palavra dele, graças a Deus deu certo, e eu creio que hoje também vai dar, em nome de Jesus. Irmãos, Jesus estava na Galileia, em nome de Jesus, curando, libertando, e ele voltou para sua casa em Cafarnaum. E logo que ele voltou para sua casa, correu a notícia que ele estava em casa, e muitos já chegaram à casa dele, né, para ter com Jesus, para ouvir a palavra, para ouvir uma pregação dele. E trazendo para os dias de hoje, se Jesus quisesse, Jesus não receberia ninguém. Jesus naquela época não tinha bicicleta, não tinha uma moto, não tinha um carro para andar de uma cidade para outra. E Jesus voltou para a sua casa para descansar. Jesus poderia muito bem falar: não vou receber ninguém, vai para a sua casa, eu estou cansado. Mas Jesus, de forma alguma, fez isso. E quando o povo veio até com ele ali, ele fez uso da palavra, veio fazer o que Deus determinou a ele a fazer na terra, que foi pregar a palavra, né, liberar o perdão ao povo. E ali ele estava pregando para aquele povo. E a notícia corria pela cidade. E a notícia chegou até ouvidos de 4 amigos, onde esses 4 amigos tinham um amigo paralítico. E eu acredito quando eu estava lendo a palavra e Deus me dando ali a palavra de Deus se renova a cada dia,
Eu acredito que chegando aos ouvidos daqueles amigos, que Jesus estava novamente em Cafarnaum, aqueles amigos se reuniram ali e foram até a casa do paralítico. E foram lhe falar, Jesus está de novo em Cafarnaum, vamos lá, vamos tentar chegar até Jesus e ver se ele consegue fazer alguma coisa por você, em nome de Jesus. E eu acredito que eles se reuniram ali e juntando a sua fé, um ao outro tendo fé, pegaram aquele paralítico e foram até a casa de Jesus. Mas chegando até a casa de Jesus, se depararam com uma multidão. Glória a Deus. No versículo 4 vem dizendo, e não podendo aproximar dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que estava fazendo a abertura e baixaram o leito em que jazia o doente. E ali, irmãos, eu acredito que quando eles chegaram até a porta, a casa de Jesus, vendo aquela multidão, eu acredito que eles falaram, vixe, tem muita gente. Acho que não vai ser possível carregar você até lá. Mas fé eles tinham. Eles saíram da casa do paralítico com um leito, em nome de Jesus. E quando eles chegaram até lá e viram aquela multidão, em Mateus 9 fala da mulher do fluxo de sangue, em nome de Jesus, que ela também teve a multidão. Ela também teve uma barreira para chegar até Jesus e ser curada. Mas ela foi ousada, ela foi rastejando e tocou nas vestes de Jesus e foi curada. Em nome de Jesus. E aqueles amigos, em nome de Jesus, eu creio que eles olharam assim e falaram, não, a gente já está aqui. Vamos procurar um jeito, vamos procurar um jeito de te levar até Jesus. Era mais difícil, irmão, porque eles estavam com leito. Né? Em nome de Jesus, diferente da mulher do fluxo de sangue, ela também tinha barreira, mas ela era sozinha, era só se rastejar e chegar até Jesus. Em nome de Jesus. E eles ali tinham que levar o paralítico com leito, em nome de Jesus. São 4 amigos que cada um de nós poderia ter. Cada um de nós tinha que ter nas nossas vidas. Pessoas determinadas a ajudar, pessoas determinadas a ver o seu bem, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E ali eles procuraram uma forma de levar o paralítico até Jesus. Eu acredito que ele vendo o telhado falou, acho que vai ter que ser por ali. E eles descobriram o telhado e desceu o leito até Jesus. Em nome de Jesus. E no versículo 5 fala, Jesus fala a eles, né? Vendo-lhes a fé, Jesus lhe disse ao paralítico, filho, perdoados estão o teu pecado. E eu acredito que a multidão ali olharam assim, tipo, Jesus, ele precisa de uma cura. Ele é paralítico, ele não precisa que perdoe os pecados dele. Eita, Jesus. Mas só Jesus e o paralítico sabiam o que tinha no seu coração. Eu acredito que o povo ali ia orar, oxe, Jesus, Jesus, ele precisa de uma cura. O homem está aleijado. Quanto tempo esse homem está aleijado em cima desse leito? E tu está perdoando o pecado dele? Mas só Jesus e o paralítico sabiam, irmãos. Eu não sei. A Bíblia não sei se a Bíblia relata o porquê que ele estava em cima daquele leito. Não sei se por um pecado. Não sei se por um acidente. Mas só Jesus e aquele paralítico sabiam do que ele precisava. Em nome de Jesus. E no versículo 6 falam. Mas alguns dos escribas estavam ali assentados e arrozavam em seus corações. Escribas, irmãos, eu estava dando uma olhada, estava dando uma lida. Escribas eram homens muito importantes, em nome de Jesus. Ali que ele escrevia as leis, em nome de Jesus. E aqueles homens arrozaram em seus corações. Oxe, por que, em nome de Jesus, no 7 fala, por que fala este desse modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecado, senão a um Deus? A um que é só Deus. Em nome de Jesus. Homens, escribas ali que estavam perto de Jesus, homens importantes, seguiam Jesus, mas não sabiam quem era Jesus. Não sabia que Jesus poderia curar, libertar e perdoar pecados. Em nome de Jesus. E Jesus, no 8, fala,
E Jesus, percebendo logo no teu espírito, que ali, no seu espírito, que eles arrojavam nos seus corações, disse-lhes: por que arrojais dessa forma, de tais formas nos vossos corações? Irmãos, aqueles homens andavam com Jesus. E Jesus, sabendo o que a gente pensa, antes mesmo da gente falar, Jesus sabe o que a gente vai falar. Em nome de Jesus, nos nossos corações, Ele sabe o que a gente vai falar. E eu acredito que aqueles homens espantados se perguntaram um ao outro: por quê? Como assim Ele sabe o que a gente pensou? Como assim Ele sabe o que a gente está aqui indagando nos nossos corações? Em nome de Jesus. E no 9 fala: qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou levanta, toma o teu leito e anda? Glória a Deus. Qual seria mais fácil, irmãos? Jesus só ir lá, perdoar os pecados dele? Ou falar para ele: não, levanta e anda. Vai para a tua casa e anda. Do que adiantaria Jesus só curar ele fisicamente e o coração dele estar perturbado, a alma dele viver perturbada? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Do que adiantar? Muitas das vezes as pessoas veem o nosso ferimento externo, mas só Jesus sabe do que passa nos nossos corações. Só Jesus sabe das nossas enfermidades interior. Em nome de Jesus. Então, para Jesus, Ele sabe do que aquele homem precisava. Ele sabe o que fazer na hora certa. Em nome de Jesus. E no 10, ele fala: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecado, disse. Em nome de Jesus. Toma o teu leito, te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Em nome de Jesus. Glória a Deus. E Jesus está ali mostrando para aqueles homens, em nome de Jesus, que Ele também poderia perdoar pecados. Nós podemos perdoar pecados. Muitas das vezes tem pessoas que nos ferem. Não que Jesus precisava do perdão daquele homem, mas aquele homem precisava do perdão de Jesus. E muitas das vezes no nosso dia a dia a gente precisa perdoar pecados, perdoar alguma mágoa, alguma coisa que alguém fez para com a gente. E nós às vezes precisamos liberar esse perdão, em nome de Jesus, para que a gente venha viver bem, em nome de Jesus. E Jesus falou ao homem: eu te mando, toma o teu leito, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto que se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. Em nome de Jesus. E Jesus veio à terra, irmãos, não para fazer o normal, não para fazer aquilo que o homem pode fazer, não para fazer aquilo que o médico estuda 5 anos e pode chegar lá no hospital e falar: ó, você tem 15 dias de vida. Jesus pode mudar tudo isso. Em nome de Jesus. Jesus veio à terra para fazer o sobrenatural. Em nome de Jesus, o médico pode chegar no leito da pessoa e falar: você tem 15 dias, mas de um dia para o outro, Jesus pode mudar o quadro daquela pessoa. Basta saber, Jesus ter um comprometimento na vida daquela pessoa. Basta Jesus falar assim: não, esse homem, essa mulher ainda não cumpriu o que eu determinei a ele fazer na terra. Em nome de Jesus. E a ponto daquele povo dizer: jamais viram coisas iguais, tais como essas. Em nome de Jesus. Tinha muita gente ali que andava com Jesus, mas não sabia o que Jesus poderia fazer. Tinha muita gente que ainda não sabia o que Jesus, a missão de Jesus aqui na terra. Em nome de Jesus. Então, irmãos, o que eu tirei de conclusão desse texto, em nome de Jesus, que a gente venhamos ter amigos. Amigos como esse, amigos que te aproximam de Deus, amigos que te levam para perto de Deus. No mundo há muitos amigos, em nome de Jesus, amigos passageiros. Amigos que quando você toma a decisão de estar perto de Jesus, essas pessoas se afastam de você. Amigos que numa esquina te oferecem um cigarro, na esquina te oferecem um copo de cerveja, e você fala não, e para eles tudo é careta. Você é o careta, em nome de Jesus. Tem amigos que te aproximam de Deus, tem amigos que te chamam para orar, tem amigos que te chamam para jejuar, em nome de Jesus. Tem amigos como esses, que vêm na situação
daquele paralítico, foi até a casa dele e falou: vamos até Jesus. Ele é o único que pode te curar. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela gastou todo o seu dinheiro. Todo o dinheiro que ela tinha, ela gastou em nome de Jesus, tentando uma cura. Em nome de Jesus. Mas o único que pôde curar ela, só ao tocar as vestes dele, ela foi curada. O único que ela teve fé e falou: eu acho que se eu tocar as vestes dele, acho que eu vou ser curada. Em nome de Jesus. Então ela olhou para a multidão. Muitas das vezes nossas vidas tem multidão. Muitas vezes nossas vidas tem barreiras. Em nome de Jesus, impedindo de a gente se afastar, de a gente se aproximar de Jesus. Mas independente do que a gente passe, se for rastejando, se for pelo telhado, que a gente venha se aproximar de Deus, de alguma forma. Às vezes tem momentos que a gente cai, a gente se afasta em nome de Jesus. Não é um momento que a gente quer para nossas vidas. Em nome de Jesus, eu tenho 8 anos no Evangelho, em nome de Jesus. E há um tempo atrás, passando por muita coisa, em nome de Jesus, veio esse tempo para mim. Infelizmente. Coisas que eu e o William, a irmã Adelaide, muito tempo aqui na igreja, vemos muita gente que se afastaram, em nome de Jesus. E eu pensava assim: meu Deus, por que esse povo está se afastando? Meu Deus, não deixa que esse tempo chegue para mim. Mas infelizmente a gente é carne. Um dia a gente vai chegar. Graças a Deus eu sou um homem. Fui um menino que nunca fui viciado em nada. Nunca bebi, nunca fumei. E graças a Deus, no momento que eu estive um pouco afastado, eu ainda estava vindo, ainda rastejando. Às vezes chegava ali, sentava ali no fundo. Acabava o culto, eu ia embora. Mas só Jesus sabia do meu coração. Em nome de Jesus. E é uma coisa que eu não queria estar passando. Uma coisa que eu não desejo a ninguém estar passando. É estar longe da presença de Deus. Em nome de Jesus. Nem que seja rastejando, irmãos. Nem que seja pelo telhado. Nem que seja como aquela mulher do fluxo de sangue que olhou a barreira assim e falou: eu vou chegar até ele. Em nome de Jesus. Que a gente venha se aproximar mais de Deus. Em nome de Jesus. Que a gente venha ter amigos como esse. Eu tenho um amigo como esse. Eu tenho. Eu falo que eu tenho pelo menos um. É o nosso irmão William. É um homem que me viu passar por dificuldades. Um homem que me viu chorar. Um homem que me viu sorrir. No momento que eu chorava, ele chorava comigo. No momento que eu sorria, ele sorria comigo até hoje. Nos momentos mais difíceis da minha vida, ele estava. Não é à toa que é meu padrinho de casamento. Né? E eu falo a Deus, eu acho que eu nunca vou encontrar um outro amigo como esse. Mas eu tenho um. E saiba, meu irmão, que eu também sou seu amigo. Na hora que você precisar, eu estou aqui. Em nome de Jesus. Ele e a esposa dele, a família dele que me abraçou. Nos momentos bons, nos momentos ruins. Em nome de Jesus. E que ele sempre estava ali: Robson. Os irmãos também da igreja, muitos, a irmã Adelaide sempre falando: Robson, você vem hoje? O William sempre mandando: Robson, vamos lá. Se firme, irmão. Você já passou por tanta coisa. Esse não é um momento de fraquejar. E ali eu rastejando, se aproximando mais de Deus. Um momento mais difícil da minha vida. Em nome de Jesus, passando por tanta coisa espiritual, sentimental. Com a minha filha hoje longe de mim. Mas ali eu continuava rastejando e aqui eu vou continuar. E eu agradeço a oração de cada irmão. Cada irmão que chegava aqui e não percebia a minha presença, que orava por mim, ao nosso pastor, em nome de Jesus. E hoje eu não vou falar que a gente está 100%, irmão, porque não é todo dia que a gente está 100%. A gente é carne. Chega aquele dia que a gente pensa assim: hoje eu não vou para a igreja. Hoje eu estou cansado. Mais cansado estava Jesus quando chegou da Galileia e recebeu aquele povo. E mesmo assim estava pregando, foi pregar o evangelho para aquele povo. Depois que eu li essa mensagem, eu falei: meu Deus, a gente é carne, mas a gente tem que estar na presença. Por mais difícil que seja, por mais cansativo que esteja, a gente tem que estar diante da presença de Deus. Em nome de Jesus.
E Jesus veio à Terra, irmãos, para fazer o sobrenatural. Veio para curar, libertar, perdoar, em nome de Jesus. E que a gente venha se aproximar mais dele, em nome de Jesus. Esse é o único caminho. Esse é o único caminho que a gente deve seguir, que a gente não deve se afastar. Os dias têm sido difíceis. Não vou falar que têm sido dias fáceis, não sei para os irmãos. Mas para mim tem sido dias difíceis. Mas quando eu penso que tem um Deus que dá a oportunidade de a gente acordar, dá a oportunidade de a gente levantar todos os dias, estar bem todos os dias, eu penso, não, a gente tem que estar perto dele. Em nome de Jesus. As afrontas vêm, eu trabalho com um encarregado que ele é ateu, e todo dia, hoje em dia, graças a Deus, ele parou. Mas às vezes vinha as afrontas. Robson, e o Senhor Jesus, volta quando? E esse Deus aí? E essa igreja aí que você vai? E esse dinheiro que esses irmãos pegam aí? Falo, Maurício, esse dinheiro que esses irmãos pegam, na justiça aqui da terra, eles podem até ser presos, eles podem até, muitos pastores, muita gente não pode ver. Mas a justiça de Deus, ela não falha. E o Deus que eu sigo, o Deus que eu sirvo, é o Deus que te faz acordar todo dia, é o Deus que te faz ter oportunidade de acordar todo dia. Se não fosse o Deus que eu sirvo, o Deus que eu sigo, você nem acordava. Em nome de Jesus, ele fala assim, não, eu acordo porque eu tenho saúde. Eu acordo porque eu estou bem, eu faço uma academia. Eu falei, não, você acorda porque Deus tem oportunidade, te dá a oportunidade de acordar. Se a gente está aqui todo dia é porque Deus dá a oportunidade. Em nome de Jesus, as afrontas vêm, irmãos, mas a gente tem que estar firme. Lá tinha tem uma mulher lá que ela era da católica, e com tanta afronta dele, tanta coisa dele falando da igreja, assim, a mulher se afastou. Falei, André, você não tem que se afastar não, meu. Você não tem que se afastar por causa das palavras dele não, você tem que seguir firme. Porque essas afrontas vai vir. Esses levantes vai vir, mas a gente tem que continuar firme. A gente tem que mostrar para eles que maior é o que está nos céus e não na terra. Em nome de Jesus. E é um homem que conhece, pastor. É um homem que às vezes fala alguma coisa da Bíblia assim, eu falei, é melhor você não conhecer. Porque quando a gente conhece, quando a gente sabe e não faz, a gente não pratica, é pior. Quando a gente não sabe, beleza. Agora, quando a gente sabe e não pratica, isso é pior. Né, meus irmãos? E assim, eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Fiquem com essa palavra. Os irmãos podem não ter entendido, estou um pouco nervoso, mas que os irmãos venham se atentar, venham se aproximar mais de Deus, venham orar mais, venham jejuar mais. E eu creio que nosso lugar no céu está preparado. Em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Os olhos, vamos agradecer ao Senhor pela oportunidade. Pai, queremos te agradecer pela rica oportunidade de aqui estarmos diante da tua presença, pela tua palavra, Senhor meu Pai querido, que foi ministrada aos nossos corações, pelos louvores que aqui foram entoados diante da tua presença, uma noite edificante, a qual o Senhor tem falado aos nossos corações em uma maneira profunda e extraordinária, não aquilo que nós queríamos, mas sim aquilo que nós precisávamos e necessitávamos ouvir de Ti, Senhor. Eu peço a Ti também, despeça os seus filhos em paz, em segurança, em retorno para os seus lares, que eles possam ter um início de final de semana abençoado, repleto de bênçãos, alegrias concedidas pelo Senhor, que eles sejam sempre em tudo prósperos, felizes e também abençoados. Assim nós te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem feito sobre as nossas vidas. Nós viemos aqui para tão somente te louvarmos, te bendizermos e agradecemos ao Senhor por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Assim nós te agradecemos, ó Deus, para a glória e louvor do teu precioso e santo nome. Estendam as suas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre toda a amada igreja, não somente hoje, não somente agora, mas para todo sempre. E todo aquele que crê e acredita, diga comigo,
Amém. Sejam todos abençoados em nome de Jesus. Cumprimente o seu irmão com a paz do Senhor para a glória de Deus.